Glória a Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor Deus, neste lugar. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 39. Estamos aqui pela incumbência que o pastor nos passou, este capítulo. Aleluia, Jesus. Hoje é o quarto dia. Os irmãos já estão enfadados, cansados. Ainda não, né? Mas pode se preparar que vocês vão cansar. Mas tenha bom ânimo que o Senhor é conosco. Aleluia. Porque todo mundo está com sede do Senhor. Mas a tendência é que nós cansamos, porque depois de um dia de trabalho, né? Tem muitos aí que estão retornando agora, ainda não pegou o ritmo ainda do seu trabalho. Como que é um capítulo bem extenso, nós vamos ler apenas alguns versículos. Nós vamos estar lendo o capítulo 39, o versículo 1, depois do 8 ao 14, o 24, o 25, o 26 e o 30. Esse capítulo ele vai ressaltar sobre as vestes sacerdotais do sacerdote. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: com fio de lã azul celeste, purpura, violeta, carmesim, fizeram as vestes sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como o Senhor tinha orientado a Moisés. Verso 8. O irmão pode ler. O peitoral foi feito como um manto sacerdotal. Eles o fizeram de fio de lã azul, púrpura e vermelho, de linho fino, enfeitado com borlas. E era quadrado, e fizeram dobrado em dois, como um palmo de comprimento e de largura. O 10. Nele foram colocadas 4 cadeiras de pedra preciosa. Na primeira puseram um rubim, um topázio e uma granada. Na segunda fila, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira fizeram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe. Estava todas engatadas, das bem fixadas em filigranas de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome do filho de Jacó, para representar todos os filhos de Israel. Versículo 24 agora. E fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs de linho fino, traçados de fio de lã azul celeste, purpura, escarlate e carmesim. Fizeram também cintos de ouro, 26. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado a Moisés. Agora todos nós o 30. Depois confeccionaram a flor de ouro, puro sinal da sagrada consagração, e nela gravaram como um selo real inscrições: consagrada ao Senhor. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, nos supervisionar e abrir o coração dos irmãos. Nessa oração também eu queria pedir aos irmãos que ore pelos seus propósitos. Você colocou nos pés do Senhor durante esse ano, seus sonhos,
E agradeça também a Deus pelos seus sonhos que você fez o ano passado e que o Senhor realizou. E também continue orando por aqueles sonhos que o Senhor ainda não realizou. Não desvaneça, não perca a fé. Nós estamos nos projetando, né? E que nós possamos colocar nossas petições diante do Senhor, as nossas petições, porque nós só temos um Deus, e tudo quanto nós pedimos, Ele, achando de bom grado, nos concederá. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho um costume de todos os anos fazer o nosso projetando lá em casa, e tudo quanto, o primeiro que eu fiz em 2007, quase tudo que eu coloquei na presença do Senhor, de lá para cá, o Senhor tem me concedido. Aleluia. E aquilo ainda que Ele não me concedeu, eu creio que ainda eu vou alcançar. Aleluia. Então você esvazie o seu coração de todo rancor, de toda mágoa, de toda tristeza, e se alegra com o coração para que possa estar fixado no trono da graça. Amém? Senhor nosso Deus, ó Pai, se colocamos aqui diante de Ti esta noite, ó Pai amado, Senhor Deus, para Te agradecer por aqueles sonhos, por aqueles propósitos que colocamos diante de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que Tu tem nos ajudado a realizar, ó Pai amado, Senhor, e por aqueles, ó Senhor Deus, que nós colocamos aos Teus pés para este ano, Senhor Deus, de 2022, que nós possamos alcançar com a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai amado, Senhor. Sabemos que Tu é um Deus bondoso, ó Pai misericordioso para com todos, Senhor. Senhor Deus, eu Te peço, abençoa cada família desta igreja, ó Pai amado, Senhor. Abençoa os vizinhos deste lugar, Senhor Deus amado, Senhor. Senhor Deus, nós temos que ser prósperos, Senhor Deus, para nos abençoar uns aos outros, ó Pai amado, Senhor. Senhor Deus, Tu vê como é que está a Tua casa, Senhor Deus amado, Senhor. Nos abençoa durante essa administração da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa essa mensagem, ó Pai amado, Senhor Deus, que foi nos incumbido de trazer para a Tua igreja, Senhor Deus. Estamos aqui diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, pode assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. O capítulo que o pastor nos passou vai falar das vestes sacerdotais do sacerdote, né, que era Arão, que foi um dos escolhidos por Deus, e dos seus filhos que tinham o trabalho recomendado por Deus para estar cuidando do santuário. Depois, se os irmãos tiverem alguma curiosidade, esse relato está de Êxodo 38 para trás, e no 40 ele se encerra o trabalho do tabernáculo como completo. Amém? Aqui nós vamos estar falando novamente sobre as 12 tribos que o pastor começou a falar, depois ontem o irmão Nilson, né? E nós vamos ver algumas prioridades que o Senhor falará a Moisés para que viesse a ser feita para o sacerdote. Nós vamos ver que, eu coloquei aqui no papel porque a curiosidade foi grande, quando Jacó foi para o Egito, ele foi numa comitiva de aproximadamente 70 pessoas, né? E quando Deus escolhe Moisés e chama Moisés para tirar o seu povo do Egito, ali que estava sendo escravizado, e o povo já estava cansado, né? E começaram a clamar ao Senhor Jesus por libertação, porque grande parte daquele povo só sabia quem era Deus por meios de história, por meio dos seus avós, por meio de pessoas mais velhas, porque eles já tinham deixado a sua prática de cultuar ao Senhor Jesus, o Deus de Israel, o Deus que escolheu eles para ser o seu povo santo, né? Escolheu eles como para ser nação eleita, assim como Jesus nos escolheu, Deus também escolheu Israel naquela ocasião. Então, quando Deus vê o seu povo, né, ali oprimido, e alguns clamam ao Senhor para que aquele castigo cessasse deles, Deus ouve as suas orações, né, e escolhe Moisés. Aí essa parte os irmãos conhecem. Agora nós vamos para essa parte do tabernáculo. Essa parte aqui também é muito interessante, porque que quando completa um ano que eles partiram do Egito para o deserto, aos pés do Monte Sinai, que Deus dá a ordem para Moisés. Nós vimos pelos 10 mandamentos, como o pastor fez, explanou aqui, sobre as 2 tábuas, que foi quebrada, depois foi redigida novamente.
Aí Deus fala para Moisés como seria, né? Vamos supor que Deus é o cliente, Moisés era o arquiteto e o decorador, e passou para aquelas pessoas que eram incumbidas como ele queria a sua residência, né? Com todos os detalhes. Se a gente for trazer para hoje, uma pessoa que tem bastante dinheiro, ele contrata uma equipe, né? E deixa a sua casa, a sua residência, o seu lar como ele quer, né? Ele não vai se importar com os gastos que ele vai ter. Nessa ocasião, Deus também não se importou nem um pouco com os gastos que ia ter. Mas pagaram alguma coisa? Se no deserto não tinha o que eles comprarem. Mas nós lembramos quando o povo saiu do Egito, o que foi que Deus ordenou a Moisés a falar a cada chefe de família para que pedisse ouro, prata, bronze, né? Nós sabemos que Israel era escravizado, era escravo. Escravo não tem dinheiro, né? Só trabalhava só pela comida, né? E por algumas vestes que era distribuída para eles. Mas quando Deus ordena que eles saiam do Egito, todos saíram ricos com suas fazendas. Já pensou cada um de nós fazendeiro, do preço que está a roupa do boi? Rapaz, hein? Pensou cada um aí igual uma que eu fui agora ali do meu cunhado ali, que ele está trabalhando lá de cuidar lá. Lá parece que tem três e alguma coisa. O cara compra e vende, né? Então é bastante dinheiro. Então esse povo, eles não saíram pobres. Eles eram escravos, lá estavam pobres. Agora eles saem ricos. Nós vamos ver agora aqui que esse povo chegaram 70, sai 603.550 pessoas aproximadamente. Aqui no censo foram contados só homens de 20 anos para cima. Mancebos de 19 anos para baixo não entrou na conta. Tem alguns estudiosos que vão falar, algumas versões bíblicas que trazem alguns estudos sobre isso, que vão falar que é entre 2 milhões, uns afirmam que eram 2 milhões que saíram, outros afirmam que eram 3. Então, no consenso fica entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas que saíram dali. Então, é bastante gente, né? Para 70 pessoas que foram. Então, ali já está bem o pé da letra, quando Deus falou para Abraão multiplicar a sua descendência, né? Então, com 70 se fez quase 3 milhões, então se cumpriu ali uma parte da Escritura, apesar daqueles ainda que se desbandearam para o outro lado, que o Oriente era grande. E quando se fala no peitoral para se trazer, era mais ou menos uns 20 centímetros, né? Que um palmo igual a minha mão aqui vai dar uns 20 centímetros. Entre 19 e 20, tem gente que mede um palmo assim, outros assim, mas era quadrado. E as pedras também do mesmo tamanho. Deus capacitou pessoas lá no Egito para aprender os artifícios de joalheiro, era artesão de joias, né? Fazia joias finas para os reis, para os nobres, para aquelas pessoas que tinham condições e poderes aquisitivos para que fizesse esse tipo de joia. Então Deus capacita alguns lá e outros Deus capacita já no pé do monte Sinai. Esse é o meu entendimento, porque nem todos que era de Israel, escolhido por Deus, quis sair, quis abandonar a sua bonança que tinha no Egito. Você fala, mas todo mundo era escravo? Grande maioria era escravo, mas tinha muitos que viviam no palácio, então tinha as suas regalias, né? Comia do bom e do melhor na mesa do rei. Então, essas pedras que nós lemos aqui, o nome delas aqui, elas eram quadradas, né? Tinha na fileira 3 e cada uma era diferente uma da outra, todas quadradinhas, né? E em volta delas
era feita tipo um suportezinho de ouro, era ouro puro, não era esses ouro hoje que o pessoal vende, não. Eles falam que é ouro, mas a gente tem algumas misturas, né? E cada pessoa desses 600 mil contribuíram com uma parte daquilo que eles tinham ganhado lá no Egito, para que fosse feito o tabernáculo do Senhor. Se a gente for ver o pé da letra aqui, são quase 3 toneladas de ouro, prata e bronze, nos utensílios, nos varais, nas argolas da arca, nas vestes dos sacerdotes. E em cada pedra dessa era gravada o nome de cada tribo, o nome dos filhos de Jacó, que ali ele denominou cada tribo, cada uma com seu nome, igual onde o irmão Nilson colocou ali pelo data show. A gente só está dando continuidade. E eram todas em volta de ouro, ficava do lado do peito. O sacerdote, para ministrar no templo, ali, ele tinha que ir todo ordenado dela, né? Tinha uma veste branca, toda branca, e depois vinham os ornamentos, que era a outra parte aqui, onde a gente não leu, que é a parte do alforje, algumas coisas, que é onde a gente vai ver. O que interessa aqui a gente, para ver mais, é a escalonalidade das tribos. Então ficaram uma fileira de 3 até completar as 12 tribos, cada uma de cor diferente, e cada uma gravada o seu nome. E mais em volta, na veste do sacerdote, como se fosse uma saia, era colocado um sino, parecido isso aqui. Os irmãos conhecem um sino, aquele que tem na igreja católica, e aqueles povo rico chamava antigamente, né? Seus criados. Então, em cada uma daquelas, para quando ele fosse fazer o seu trabalho dentro do templo, né, dentro da casa do Senhor, uns falam que era para quando Deus ouvisse o sino tocar, para Deus se retirar, que ali vinha presença humana. Nós vimos que o pastor falou que o único quem viu face a face de Deus foi Moisés, né? Conversou com ele. Então Deus se retirava para que os trabalhos fossem feitos. Alguns falam assim, outros levam por uma linha de pensamento, porque se o sacerdote tivesse em pecado, era amarrado numa corda também. Tinha uma argola aqui que eles eram amarrados numa argola. Se ele entrasse lá para fazer esse trabalho e o sino parasse de tocar, os outros que estavam de fora eram ordenados a puxar ele, né? Que aí é onde nós vemos, aonde nós estamos preparados para estar na presença do Senhor. Porque para nós estarmos na presença do Senhor, depois que nós escolhemos o Senhor, que nós nascemos uma nova criatura, quando nós passamos a participar do corpo e do sangue do Senhor, nós temos que estar hábitos a participar, sem mancha, sem mácula, né? Igual um cordeiro para o sacrifício, que era perfeito. Então assim nós devemos estar quando nós estamos na presença do Senhor. Igual uma coisa que eu prestei atenção que nós fazemos aqui, me alegrou muito o coração, porque o pastor ordenou que nós fizéssemos uma fila e passasse por ali, né? Ali é o santo dos santos. Aleluia, Jesus. Ali todo mundo tem que estar com a vida no altar. Ou nós se alegra por uma parte, ou se entristece por outra. Vocês entenderam? Vocês entenderam essa parte aqui? Eu não vou entrar em detalhe, porque traz alusão à arca do Senhor, quando foi levada no templo pelos filisteus. Os irmãos sabem o que aconteceu, né? Então, nós temos que alegrar o coração que todos nós estamos hábitos a passar por ali, porque nenhum de nós foi consumido pelo Senhor. Então, quer dizer que nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos sendo instruídos de acordo com
que o Senhor tem proposto no coração do sacerdote desta igreja. E assim nós continuamos assim nesse propósito. Porque às vezes não. Nós continuemos assim. Agora saiu. E essas vestes dos sacerdotes eram bem feitas à mão, porque não tinha nenhum tipo de máquina. O ouro era todo derretido, todo trabalhado à mão, era todo batido, e eram todos trançados, né, com o mínimo detalhe, as suas vestes de sacerdote. Os que ficavam de fora era só uma veste normal, só um vestido todo branco, mas de linho puro, do mais fino que tinha no Egito, porque o pessoal saiu de lá abençoado. Então, por isso, sempre quando eu estou orando, eu peço para que Deus abençoe todos aqueles que eu conheço, porque nós temos que ser prósperos, nós temos que ser abençoados. E quando você estiver orando, ore pelo seu irmão para que ele venha ser abençoado. Tem irmão que não ora pelo outro com medo dele ser mais abençoado do que ele. E as coisas não funcionam assim. Nós devemos orar um pelos outros, para que todos nós alcancemos o mesmo objetivo, que é ir morar no céu. Ah, mas no céu nós não vamos levar nada. Certo, nós não vamos levar nada, mas enquanto nós estivermos por aqui, nós precisamos estar bem. E nós só contribuímos com aqueles que são necessitados se nós tivermos. Se nós não tivermos, nós não tem como nós contribuir. Não é isso? Isso é a lei, isso é a regra. Se eu tenho que alegrar no meu coração para que eu possa contribuir com o pouco que eu tenho para aquele que não tem nada, né? Isso é uma ordenação de Deus também para o povo escolhido dele. E quando você se alegrar no seu coração para abençoar, não tenha medo de abençoar. Divida o que você tem, porque não vai te fazer falta. Agora você pensa, mas Deus recompensará. Sempre contribua alegre com aquele que estiver necessitado. Amém? Então, esse trabalho era feito por o sacerdote irmão de Moisés, para cuidar do templo. Tinha a parte onde tinha a expiação, né, onde era feito os holocaustos, onde era acendido os incensos, até chegar no lugar mais reservado, que é como aqui. Até aqui, tranquilo, né? Todos podem ir. Agora, quando parte daquele degrau ali para cima, aí já é outros 500, porque aqui está consagrado ao Senhor. Toda vez quando eu chego ali, eu peço perdão a Deus se estou apto a ir para lá. Ah, mas você está em pecado? Não é porque está em pecado, é porque a gente tem um certo respeito. Ah, é só aqui? Não, por onde eu passei. E assim, porque aqui é lugar de reverência. Aonde está as grandes responsabilidades da igreja, está aqui no altar, né? Porque aqui é onde está o sacerdote escolhido por Deus, né? Às vezes o pastor faz um papel, vamos usar aqui a palavra aqui, faz um papel de povo, porque ora por todo mundo, né? Mas nem sempre a igreja ora por ele, e é onde a pessoa que tem que estar mais revestida das orações, mais revestida da graça de Deus, porque muitas das vezes as suas bênçãos partem dele, daqui para aí, né? Tem uma frase no filme que me chamou muita atenção desde quando ele foi lançado, que é aquele do Homem-Aranha, que quando o vô dele fala para ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a responsabilidade para quem está aqui é diferente de quem está daqui para aí, né? Mas vocês também têm responsabilidade como povo de Deus, como o irmão Nilson Fontes explicou aqui, como se comportar como os verdadeiros filhos de Deus, sem querer ser também mais santo do que ninguém, porque a partir do momento que você quer ser mais santo do que todos, você também já está cometendo um erro, um pecado, no meu modo de ver. Não sei se isso aí é particularmente de minha pessoa, como eu acredito, e eu defendo meus princípios até que
Deus coloque outro ponto no meu coração. Eu acho interessante a palavra de Deus quando a gente começa a ler, porque o conhecimento da palavra de Deus não tem fórmula para se aprender, né? Tem até como você montar um sermão, tudo, tentar discutir, fazer um marketing, até tem, mas a palavra do Senhor só vai te dar clareza através da sua leitura diária, através do supervisionamento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te supervisiona, é o Espírito Santo que ilumina o seu entendimento, a Bíblia que vai falar com você, porque todos esses homens que começaram a escrever a Bíblia, começaram a traduzir elas, todos eles foram supervisionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós começamos a ler, que a gente já detém para tudo aquilo, é como se, cada coisa às vezes como se fosse hoje, né? Então, irmãos, a gente tem que estar ciente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós fomos chamados. Ah, mas qual o propósito que eu fui chamado? Qual o propósito que eu vim servir a Deus? O seu propósito é de multiplicar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de ser uma pessoa melhor, né? De transformar a vida daqueles que estão ao redor de você, seja parente, seja amigo, seja vizinho. Você tem que ser diferente, mas como você é diferente, vou transformar em outra pessoa? Não, você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que o Espírito Santo é quem vai dar as rédeas da sua vida, a partir do momento que você aceita o Senhor como Salvador, né? Porque as pessoas lá de fora vão ter que ver a diferença, igual do preto e no branco, tem uma diferença, né? Então essa diferença é visível nas pessoas, o brilho é diferente. Isso não é você que vai notar, não é você que vai falar, é as pessoas que vão notar em você, né? São pelas suas atitudes, né? São pelo seu comportamento, porque você fazendo isso, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Muita gente confunde, né? Dons do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos totalmente transformados. Tem alguns que recentemente desciam as águas e ali nasceram de novo, né? Ali morreu o velho homem e nasceu-se uma nova criatura. Então tudo foi feito para a ordenação dos rituais litúrgicos dentro do tabernáculo, exatamente como Deus ordenou a Moisés. E quando o povo entrega a Moisés o tabernáculo, Deus se alegra, porque tudo está conforme Deus queria e relatou a Moisés, tudo ao pé da letra. E aquilo tudo só foi capaz porque aquelas pessoas trabalhavam com o coração aberto, né? Um ajudando o outro, né? E eles todos eram uma equipe, ninguém querendo ser melhor do que ninguém, né? Um ajudando o outro. Por isso que aquele trabalho foi bem feito. E é tanto detalhe que tem nessa construção do tabernáculo, quando a gente vê algumas gravuras de alguns livros, de alguns estudiosos, que eles fazem ali conforme eles vão tirando da Bíblia, a gente se encanta pelos detalhes, que são tão os detalhes pequenos, minuciosos, tintas que não é igual hoje, que você escolhe uma cor que você quer, vai lá, o cara faz na hora enquanto você está esperando, né? A cor que você quer. Não, aqui o carmesim, que é o vermelho, né? O azul, aquele azul bem forte. Então a gente vê que Deus realmente abençoou aquele povo com dons de trabalhar. E aqui nós estamos nesse propósito dessa campanha, num propósito de 12 dias para 12
meses do ano, para que Deus venha te abençoar a sua vida, tanto financeiramente, como espiritualmente, como aquilo que você tem proposto no seu coração. Se é para trabalhar na casa do Senhor, se é para contribuir na casa do Senhor, eu não sei qual o propósito que você colocou no seu coração. Eu podia muito bem dizer e falar os sonhos de muitos aqui, porque os nossos sonhos são todos quase o mesmo, nossas necessidades são quase todas as mesmas, né? Se nós formos aqui mandar os irmãos relatar, a diferença aqui vai ser muito pouca dos sonhos de cada um. Todo mundo quer o melhor para as suas vidas, o melhor para os seus, né? Nós pedimos para que Deus venha salvar aqueles que são nossos parentes, aquelas pessoas que estão, né, mais próximas de nós, aqueles parentes mais distantes, que a gente vê que eles ainda continuam no pecado. Não é no erro. Erro é uma coisa, pecado é totalmente outra. Tem pessoas que são íntegras, mas são pecadores, né? Então tem muita gente, não, anda errado. Não é que anda errado, anda no pecado, né? Nós somos concebidos no pecado, mas tem muitas pessoas que não servem a Deus, que são íntegras, são honestas, são verdadeiras, são amorosas, são gentis, são prestativas. Isto é dádiva de Deus. Mas como só vão herdar o reino dos céus aqueles que se levantar a sua mão e aceitar o Senhor como Salvador e reconhecer que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia depois da sua morte de cruz. Então a gente vê que fica inviável para algumas pessoas alcançar o reino dos céus. Amém? Os irmãos entenderam? Vou dar uma pincelada aqui para nós. Nós temos que tirar um tempo de joelho ali, nós temos que fazer. Aí agora, o último, o símbolo consagrado, que é esse aqui do trinco. Depois confeccionaram uma flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela gravaram como um símbolo real a inscrição consagrado ao Senhor. Esse consagrado ao Senhor estava numa faixa, e essa faixa era posto na testa de Arão, e lá estava escrito consagrado ao Senhor, né? E aqui também essas gravuras eram todas feitas de ouro e fixada no linho finíssimo. E quando ele recebe isso aqui, aí a sua veste está totalmente pronta. E ali, a partir daquele momento, eles já começam a fazer o trabalho dentro do tabernáculo. Nós vimos que foi escolhido 12 tribos, 12 pedras, uma pedra para cada tribo, uma gravura para cada pedra, simbolizando cada tribo. E todos feitos caprichadas com ouro. Os utensílios do tabernáculo tinham prata, bronze e ouro, todas no mais finíssimo acabamento, e de linho, o pano mais caro que tinha naquela época, e era coberta com uma pele tipo de texugo. Alguns estudiosos vão trazer esse detalhe mais aplicado, que é da onde se fizeram uma parte da cobertura e dos fechamentos. Eu não me recordo bem, mas aí pela sede passou um moço que deu um estudo sobre o tabernáculo. Deixou até alguns livros, não foi isso, pastor? Um tempo. Acho que ainda ele está por aí, uma vez eu vi ele um tempo atrás. Então, aqui para nós finalizar, e fizeram toda a obra do manto e aplicações em forma, né, como o Senhor tinha ordenado, tudo foi feito. Os irmãos todos entenderam. E aqui foi o que nós estudamos para trazer para os irmãos, para que você coloque ao seu coração,
para quando for se apresentar diante de Deus, se apresente sempre de coração puro. Você tem livre passagem para pedir perdão ao Senhor pelos seus erros que você cometeu. Tem uns erros que a gente comete que somente através do pastor você alcançará a sua bênção para estar participando das ordenações do corpo e do sangue do Senhor. Mas tem uns outros corriqueiros do dia a dia que você mesmo pode se colocar diante do Senhor e pedir perdão, porque senão seria enfático todos nós estarmos ligando: pastor, eu preciso conversar porque eu fiz isso e fiz aquilo outro. Senão daqui a pouco o sogro do pastor ia ter que chegar aí e dividir, igual fez com Moisés lá no deserto, né? Cada parte tratava de algum assunto específico. Hoje nós temos o Senhor Jesus, temos o Espírito Santo que Deus deixou como consolador para nossas vidas, né? Nós temos o livre acesso entre nós e Deus, entre nós e o Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo habite em você, vocês têm que estar com o templo limpo. E todos vocês, creio eu, que está com o templo limpo. Por isso vocês são morada e habitação do Senhor Jesus, habitação do Espírito Santo. Continue com esse zelo, né? Cuidando do templo do Senhor, né? Para que ele esteja sempre no seu coração. E que o Senhor abençoe cada um. E agora nós vamos tirar o nosso período de oração, 20 minutos, não é isso? E depois continuaremos com o andamento. Amém.